escanteio. Forte meteu, bateu, fechado, bola na boca do gol, Marquinhos. Meu nome é Sérgio Romero, sou do consulado de João Pessoa, da Sport Jampa. Sou um dos que administram o Instagram da Sport Jampa. Os consulados é um pedacinho da ilha que o esporte espalha por algumas cidades. Hoje somos 18 consulados no Brasil e 4 no exterior já. E João Pessoa somos um deles, né? Tem alguns aqui nos acompanhando. E agora eu vou passar a palavra para você, Costa Filho. Pode se apresentar, dar seu boa noite aí pro pessoal, boa tarde ainda, né? Boa noite já, né? 18 horas, 3 minutos, é isso? Isso. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, antes mesmo de me apresentar, parabenizá-lo, tá certo? A você, todos da Sport Jampa, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Aliás, todos os consulados, né? Brasil afora, né? Um grande abraço a todos e meus parabéns por esse trabalho que tanto engrandece, né? Mais ainda, né? O nosso Esporte Clube do Recife. E é muito importante esse trabalho de divulgar, né? a história do nosso Leão da Ilha do Retiro. Bom, meu nome, né, é Costa Filho, como você já falou. Eu sou jornalista, sou paraibano lá do Alto Sertão, né, Catolé do Rocha. Eu trabalho na Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba e recentemente, né, quando eu digo recentemente, já faz quase 2 anos, né, lancei esse livro aí, um livro, né, que daqui a pouco falaremos sobre ele. Eu acho que é a grande razão, né, da gente estar por aqui hoje, né, Sérgio? Com certeza. Certo. Bom, Costa Filho, você é paraibano, né? Como foi que se deu essa sua paixão pelo esporte? Como foi que você começou a torcer pelo esporte? Como despertou esse interesse pelo Leão da Ilha? Pois é, rapaz, isso aí é um negócio que até eu mesmo fico meio que, assim, surpreso, né? E até mesmo não encontro, assim, um ponto de partida, né, para essa paixão, vamos dizer assim. Mas o que eu me lembro mesmo é que eu tinha meus 8, 9 anos de idade, né, morando lá no sertão paraibano, em Catolé do Rocha. Aliás, eu nunca morei em Pernambuco, né? E eu gostava, admirava o Santos, né? Como a maioria dos garotos da minha época, né? Justamente por conta de Pelé, né? O Rei Pelé. E aí, né, mais ou menos em 74, 75, né, o esporte começou a montar aquele timaço, né? Para justamente quebrar aquele jejum dos 12 anos sem título. Na época, o presidente era Jarbas Guimarães. E montou um grande time, e eu me lembro que eu acompanhava os jogos do esporte através da TV. Você veja como são as coisas, né, Sérgio? Naquela época, a TV Tupi, né, extinta TV Tupi, ela transmitiu os jogos do Campeonato Pernambucano para todo o interior da Paraíba. E aí, eu vendo um dos jogos, eu também não me lembro exatamente qual, vendo um dos jogos do esporte, eu troquei o Santos de Pelé pelo Sport Clube do Recife de Assis Paraíba. É interessante, mas né? não teve Porque influência de parentes. Pelo contrário, um saudoso tio meu, o tio Pedrinho, também lá do sertão, ele torcia pelo Santa Cruz. Era o time dele. ainda bem que ele não te influenciou, né? Graças a Deus, né, Sérgio? É, é interessante você falar que era transmitido pela Tupi para o interior da Paraíba, né? Porque, assim, a gente discute muito entre a gente aqui que mora em João Pessoa, o motivo de aqui na Paraíba ter tanto torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, dos times do Sul em geral, né? E um dos motivos que a gente acha que leva a isso são transmissões dos jogos, porque é massificado, né? A pessoa nasce aqui, os times daqui não se destacam muito, então fica vendo Flamengo jogar, São Paulo, termina torcendo para esses times. É interessante isso que você falou, não sabia que era transmitido antigamente para o interior da Paraíba. Inclusive, Sérgio, eu me lembro até do nome do apresentador, o locutor principal. O narrador era
Roberto Nogueira, né? E agora, eu também não sei por quanto tempo, né, esses jogos foram transmitidos, por quantos anos, né, foram transmitidos esses jogos. É o Campeonato Pernambucano, enfim, não sei. Ah, tá. É, quando você virou torcedor, né? E quando foi que você conseguiu ir para o primeiro jogo do esporte? Como é que foi essa Eita, experiência? Em que ano foi? Quantos anos você tinha? Como é que foi isso aí? pois é, Sérgio, fala desse jogo, é como se fosse a primeira vez. É como se tivesse acontecido, estivesse acontecendo agora, na realidade. Foi dezembro, dia 12 de dezembro de 1979. Aliás, foi um ano que não foi muito bom para o esporte, né? Mas eu me Uhum. lembro que, já morando aqui em João Pessoa, nós chegamos aqui, né, papai, mamãe, a família toda, a família de seis irmãos, nós chegamos aqui em janeiro de 79. E aí veio o Campeonato Pernambucano, o Sport não fez uma boa campanha, no Brasileiro idem, e aí veio para um amistoso aqui contra o Botafogo. Esse amistoso foi até disputado no estádio Leonardo Vinagre da Silveira, que é o Estádio da Graça, em Cruz das Armas. Bom, e eu fui para esse jogo, né? Foi até 1-0 para o Botafogo, gol de Vandinho, ponta esquerda, e foi uma emoção muito grande. Muito grande. Aliás, o Estádio da Graça estava lotado, rapaz. Até isso, né? As coisas mudaram muito, porque um simples amistoso, né? E a casa cheia, muito cheia mesmo, superlotada. E, se eu não me engano, eu ainda tenho um registro do Jornal Norte daquela época, e o público foi mais de 8 mil pessoas. Eu não sei como é que coube 8 mil pessoas ali, mas é verdade. Muita gente. E para mim, né, ver aqueles soldados de vermelho e preto pela primeira vez defendendo o nosso leão, para mim foi uma emoção muito grande e inesquecível até hoje. Eu estava até com meu irmão, o Marco Aurélio. Ah, legal. E a primeira vez na Ilha do Retiro? A primeira vez na Ilha do Retiro, aí foi mais marcante ainda, porque foi uma decisão do campeonato. Dia 6 de dezembro de 1981. E foi um jogo contra o Náutico, né? O Sport havia sido campeão pernambucano em 1980 e lutava pelo bicampeonato. Só que o Náutico tinha um timaço, né, a exemplo do Sport, e jogava pelo empate. E eu me lembro muito bem que já na metade ali do segundo tempo, o empate, né, persistindo, favorável ao Náutico, e aí Denoi e Roberto Coração do Leão liquidaram o jogo. Foi uma Ah, tarde legal. inesquecível também. E tem alguma história assim que você queira destacar, que seja curiosa ou engraçada, sua, para poder a gente já ir descontraindo aqui um pouquinho? Rapaz, tem. Eu Eu vou me sei que tem lembrando várias, agora. né? Mas escolha uma agora, depois a gente fala outra, a gente vai salteando Inclusive, aqui. até algumas eu conto no livro, né? O primeiro livro, o Meu Coração do Leão. Essa que eu vou destacar, rapaz, foi em É esse 1980. aqui, né? Seu primeiro livro. Exatamente, Sérgio. É esse. É esse. Muito Foi bom, muito lançado em bom. 2013. Aí é onde eu faço assim uma autobiografia, né, esportiva. Aliás, eu vou melhorar isso aí, uma autobiografia leonina, né? E a historinha assim que eu me lembro, na verdade, para mim é uma grande história, né? Porque 1985, agora a data me foge, viu, Sérgio? Agora a data fico devendo. Mas, enfim, Campeonato Brasileiro, primeira divisão, naquela época, era, né, esses confrontos entre clubes do Nordeste era a coisa mais natural do mundo pela primeira divisão. E, infelizmente, né, de 1987 para cá, é exatamente o tempo a gente divide, né? De 1987 para cá, com a criação do Clube dos 13 e a marginalização do futebol nordestino, enfim. Mas em 85, eu, pela primeira vez, entrei, né, com o esporte em campo, no gramado mesmo. Eu tinha meus 21 anos de idade. E aí eu já fazia a graduação, né, em jornalismo. E aí eu acho que isso facilitou um pouco. Eu sei que entrei, né, com o esporte, e isso virou rotina, rapaz, aqui na Paraíba, né? João Pessoa, Campina Grande, eu entrar com o time, né? E Sei. nesse dia, É só rapaz, fazendo um parêntese aí, Costa Filho.
É que o pessoal não te conhece direito, mas para quem não sabe, Costa Filho ele é especial, né? Exato. Depois você conta aí a sua história, Pronto. né? Perfeitamente. Foi muito bom você Por ter isso que ele falado entrava isso. com o time. Eu fico à vontade para falar, perfeito. É. Quando ia completar 1 ano de idade, ainda lá no sertão, né, eu fui acometido por poliomielite, né, e fiquei com sequela de pólio, né, enfim, deficiente físico, e, claro, muito cedo percebi que não poderia defender o Sport Clube Recife dentro de campo, né, como eu já contei assim, em outras ocasiões. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, Isso. eu entrei em campo, né, com o esporte, em 85, e eu me lembro que o árbitro era Emílio Marques Mesquita, né? E aí ele, quando me viu lá no banco, já pediu para eu descer para o vestiário, né? O jogo já ia começar, o jogo valendo ponto, não era amistoso, então. E aí eu me lembro que o professor, aliás, o que a gente chama hoje quarto árbitro, era o regra 3 na época, né? Era o José Marinho, era meu professor lá no Colégio Oswaldo Pessoa, aqui em João Pessoa, né? A gente está falando aqui de João Pessoa. E aí o José Marinho, muito meu amigo, né? Que eu, claro, ele era o professor de educação física e eu fazia as aulas teóricas, né, com ele. E aí o professor disse, me chamava Costinha, Costinha, agora é hora de descer. Eu digo, rapaz, professor, deixa eu ficar só um pouquinho. Ele disse, rapaz, fala o seguinte, você desce e daqui a pouco volta, é o tempo que Emílio Marques esquece de você. Meu amigo, mas eu só fingi que ia descer, rapaz. Eu queria perder um segundo daquele espetáculo. Esporte, para mim, sempre foi a seleção, mais do que a seleção brasileira em campo, rapaz. Aí eu digo, não. Aí voltei logo, aí ele, Costinha, rapaz, sai me prejudicar, mas aí eu fiquei no banco. E ao meu lado, ninguém menos do que Carlos Alberto Silva, rapaz. Né, que em Foi técnico da 80... seleção, né? Exatamente, em 88, foi o técnico da seleção brasileira. Aliás, ele comandou a seleção em 87 e 88, a seleção principal em 87, e em 88 a seleção olímpica, né, dos Jogos de Seul, é isso? 88? Acho que é isso, Seul. Pois bem, Foi, aí, 88 rapaz, foi em Coreia do Sul, Seul. pronto. Aí o jogo já terminando 0-0, claro, naquela época os jogos, né, como sempre foram, né, difíceis os jogos contra o Botafogo aqui, e aí 0-0 no placar, né, fora de casa, muito bom placar, né? Então, aí eu me lembro que o pessoal do banco começou a gritar para o nosso capitão, né, que era o Joãozinho, ponta esquerda. O Joãozinho grande, ponta esquerda, né, tantos jogos memoráveis e golaços que ele fez, enfim. E aí, só que nós estávamos do lado oposto, né? Ou seja, o Banco do Sport estava de um lado e Joãozinho do lado, lógico, né? Na ponta esquerda do outro lado, rapaz. E age o Banco do Sport gritar para gesticular, né? Enfim, para dizer para ele que, né, o jogo estava terminando e que segurasse ali a bola e tal, prendesse o jogo. E age o pessoal do banco gritar, Carlos Alberto Silva gritava para caramba e nada. Aí, meu amigo, eu me lembrei, digo, rapaz, eu tenho um gogó até bom, então eu vou... Só soltei um grito, sério. Meu amigo, gritei, João, né, que era o nosso capitão, ele olhou de lá, o Carlos Alberto Silva fez um gesto, Carlos Alberto Silva, aquele camarada muito fechado, né, muito... E aí, quando o Joãozinho olhou, né, Carlos Alberto fez um gesto lá para Joãozinho, né, segurar o jogo e tal, prender, aí ele se vira, aí não disse nada, só fez, bateu assim nas minhas costas e fez o sinal de positivo. Aí, para mim, eu ganhei... Já teve uma participação no jogo, né? Só que mais um detalhe, que eu me lembrei agora. Antes de chegar no Banco do Esporte, né, quando fui com o time até o centro do gramado, na volta, né, aí a torcida do Botafogo jogou um rojão, já tinha isso naquela época, meu amigo. Eu com a camisa do esporte, né, com as muletas, cara, caminhando para o Banco do Esporte, aí jogaram um rojão, mas o cara tinha pontaria muito boa, viu, cara? Porque o bicho pegou bem pertinho mesmo dos meus pés. Aí, só que quando o cara jogou, que eu vi que o rojão vinha realmente na minha direção, Sérgio, aí eu joguei assim as muletas, né, as metralhadoras, como eu falo, e já pulei, já mergulhei lá no Banco do Esporte. Aí não me lembro qual foi dos jogadores que foi lá, recolheu minhas muletas e levou meu amigo. Sempre existiu isso. Felizmente, São histórias, né? São histórias. Costa Filho, vou parar um pouquinho aqui para ler os comentários, o pessoal tá comentando Ótimo. aqui. O Sidney já tá mandando um abraço. O Eduardo Lucas, que é da Esporte Grande, que é a torcida de Campina Grande. Pessoal da História do Leão, falando aqui que você citou o super time da ilha, né? O Charlton, que é um integrante nosso da Sport Jump, ele agora está morando em Souza, ele está tentando abrir o consulado lá.
Inclusive, precisar da gente, pode contar com a gente, viu, Chalton? Ele está querendo fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é mais para frente, mas eu vou ler logo para você já, se você já quiser responder. Quer saber como diluir a enxurrada de argumentos falaciosos e arquitetados da grande mídia para quem acredita na apelação de que impõe o Flamengo ainda campeão de 87? Aí a resposta é muito simples. Basta ler meu livro, rapaz. Ler meu livro, que justamente o assunto é esse, né, Sérgio? Esporte versus grande imprensa, né? Exatamente. Tem um bocado de argumento ali, viu, Chalton? Eu li o livro, Então, são já, vários. já ganhei um bocado de debate aqui com o flamenguista. Pois é. Esporte Números, Nivaldo, tá citando aqui, Luciano Veloso, Assis Paraíba e Dada Maravilha, eram os craques do super time da ilha. Jaelson, que é o consulado do consulado de Campinas, está agradecendo a você a dedicatória que você fez no livro que a gente mandou para eles. Está dizendo que já faz parte lá do acervo do consulado. Eles têm um acervo de itens relacionados ao esporte, né? Inclusive, eles têm uma camisa lá de Marco Antônio linda, usada naquele jogo contra o Flamengo em 88, que o esporte perdeu lá no Maracanã 2-1. Um abraço a todos eles. O André, do consulado de Campinas, também está acompanhando. Jael está perguntando como fazer para ter esse primeiro livro que eu mostrei aqui. Meu Coração do Leão, né? Ah, esse aí, rapaz, infelizmente não, né? Felizmente já foi esgotada, né, a edição dele. Quem sabe aí uma segunda edição, né, Sérgio? Se Deus quiser. Se Deus quiser, quem sabe? A gente não aparece aí. Esse livro, rapaz, ele é muito solicitado, sabe, Sérgio? Sei. Porque é muito intimista, né, como se diz, né? Eu realmente abro o meu coração aí, um paraibano realmente louco pelo esporte, né? E conto aí algumas peripécias para ver o Leão jogar, rapaz. Pronto, o André, que é nosso cônsul aqui de João Pessoa, tá mandando um abraço para você, tá dizendo que é um orgulho ter um paraibano com coração torcendo pro esporte. Paraibano autenticamente rubro-negro, viu? Rubro-negro de verdade. Exatamente. Costa Filho, nesses anos que você acompanha o esporte aí, quem você classificaria como seus maiores ídolos de jogadores que passaram pelo esporte? Eita, rapaz. Assim, o primeiro que vem à mente, né, rapaz, a memória, até pelo primeiro jogo, né, é o Roberto Coração do Leão, né? Até pelo sobrenome, a gente sabe que é um apelido, mas colou, né? Tanto é que ninguém o trata por Roberto Almeida do Nascimento, né? O cara perguntar quem é Roberto Almeida do Nascimento, ninguém sabe. Agora, Roberto Coração do Leão, todo mundo sabe, né? Pelo menos a grande galera do Leão. E justamente por conta do primeiro jogo, né? Ele, na época, estava chegando à seleção brasileira, né? Como, de fato, chegou a jogar pela seleção, marcou 2 gols, né? Pela seleção brasileira, em 82, ali na véspera da Copa do Mundo, né? Só que a disputa, a concorrência era muito grande, né, Sérgio? Tinha o xará dele, né? O homônimo Roberto Dinamite, Careca, Reinaldo, Serginho, né? Que foi convocado. Serginho Chulapa. Mas aí Assis Paraíba, né? Mais no começo, né? O time de 75, Dario, né? E depois, rapaz, aí vem, né? Essa turma de 87, que eu não gosto nem de destacar, né? Para mim. Tem que pular 87, porque eu sei que para 87 para você é o melhor que tem, então tem que pular. A gente tira 87 da lista. Do goleiro ao ponto esquerda, para mim, aí contando com os reservas e o pessoal todo, aquilo ali, para aquele time foi mágico, rapaz. Foi não, né? Continuou sendo, né? Verdade, é verdade. Inclusive, fizeram um jogo, né? Pelo videogame, né? O time de 87 contra o time de 2008. E cada um ganhou uma partida. Foi bem legal. Inclusive, como você pode ver, eu estou aqui com a camisa, né? De 2008. 2008, né? Uma homenagem aqui aos campeões de 2008, um título importantíssimo, né? Mais um, né? Da nossa galeria tão rica, né? De títulos, de troféus. E aqui um grande abraço ao nosso presidente Milton Bivar, né? Meu amigo particular, a quem eu tenho um apreço muito grande. Aliás, foi ele, né? Que me intitulou embaixador do Esporte Clube do Recife na Paraíba. Isso me envaidece muito, viu, Sérgio? Eu não tenho como esconder isso, não, cara. Poxa, então a gente já tem um cônsul aqui, tem um consulado e agora tem um embaixador. É o reino da Paraíba, né? Vamos dominar a Paraíba aqui.
Esse título simbólico, Sérgio, o presidente Milton, ele foi presidente a primeira vez, né, no biênio 2007-2008. Então, foi por volta de março, abril de 2007, que ele me concedeu essa comenda. Muito bom, muito bom. O André tá pedindo aqui para mandar um abraço aqui para Alberto Cavendish, que entrou aqui, tá acompanhando também nossa live. Um grande abraço. Como é que foi a repercussão desse primeiro livro seu aqui, do Meu Coração do Leão? Você fez quantas cópias? Houve alguma... O segundo eu já sei que foi bem falado, mas esse primeiro pouca gente conhece, né? Realmente esse segundo foi mais badalado, né? Mas até pelo tema, né? O assunto Isso. abordado. Mas esse primeiro, rapaz, na realidade, foi até surpreendente para mim, não sabe? Foi uma surpresa ter... foram 1000 cópias, né? Essa edição, na verdade única, edição única, foi bancada por mim, né? Mas assim, como eu falei, não demorou muito e já vendi legal, rapaz. E eu acho assim que a história é até, de certa forma, comovente, né? Porque é uma história, né? Como a gente, se você já permite que eu adiante, é uma Sim. história assim... Aqui quem manda é você, viu? Aqui quem manda é você. Se você quiser... Obrigado, rapaz. Então, é uma história assim que envolve os dois aspectos, né? A tristeza, a frustração e, ao mesmo tempo, a alegria. A frustração, quando eu falo, que isso é inevitável, né? Tocar nesse assunto, porque qualquer garoto da minha idade, né, quando era criança, evidentemente, assim, seus 6, 7 anos, e louco por futebol, né? Então, qualquer garoto sonharia em jogar no seu time, né? Defender as cores do seu time e tal. Mas logo eu percebi, Sérgio, que não poderia, né? Justamente por conta da deficiência física. Eu brincava pelada, rapaz, né? Jogava pelada com meus irmãos, a maior parte das vezes no gol, né? Na zaga e tal. Mas aí, assim, à noite eu sonhava, né? Jogando, Sei. defendendo o esporte e tal. E aí, normalmente eu me acordava no meio da noite já amargando o pesadelo, né? Afinal de contas, a realidade batia a porta, olha, você não vai ter como jogar como, né? E aí, eu digo, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas em defesa do esporte. E aí, meu amigo, a minha admiração era tamanha, né, por Roberto Queiroz, aquelas feras da época, né, Barbosa Filho, Ralph de Carvalho, os repórteres e tal, que eu digo, não, eu acho que é no jornalismo, no radialismo que eu vou defender o esporte. E graças a Deus foi um caminho que eu procurei, busquei e acertei. Então, o livro Meu Coração do Leão conta essas histórias. Aliás, eu me lembrei de um agora, Sérgio, 1985 também. Aliás, foi um grande ano, viu? 85 o esporte bateu na trave, né? 87... 85 foi o ano que eu comecei a acompanhar o esporte também. Comecei para ir em 85, me lembro do time, sim. Era Zé Guimarães, né? Luiz Carlos, centroavante, Paulo César no gol, Joãozinho. E esse time, rapaz, ele fez uma grande participação, né? Uma grande campanha em 85. E, se eu não me engano, ele ficou em 5º lugar. E foi eliminado pelo Coritiba, que viria a ser o campeão brasileiro de 85. Foram 2 jogos, um empate aqui na Ilha do Retiro, 1-1 e 0-0 lá no Couto Pereira, em Curitiba. E justamente, foi o jogo do Coritiba, né, contra o Coritiba, na Ilha do Retiro, é o jogo que eu quero falar. Aí, naquela época, né, eu sou filho de um pai pedreiro, minha mãe do lar, então a dificuldade era muito grande, sabe, Sérgio, para ir para os jogos. Sei. Né? A grana era curtíssima, rapaz. Então, eu muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, eu ia de carona. E aí, eu fui para aquele jogo, foi um jogo à noite, eu não sei se foi uma quarta ou uma quinta-feira, não me lembro exatamente, mas eu sei que foi um jogo à noite. E, terminado o jogo, rapaz, não teve como voltar, nem pegando um ônibus para Natal, que naquela época tinha um ônibus já quase meia-noite voltando para Natal, e aí eu desceria. Mas, enfim, não deu para vir para João Pessoa. E aí, para encurtar a história, eu dormi na sala de troféus ali, do Sport Clube do Recife.
Na Dormia dentro época, da sala? foi. Rapaz, Não então. tinha. Era, foi o diretor de futebol na época não é Homero, viu? É Romero Monte. Romero, o nome completo, Romero Monte Vieira da Cunha. São pessoas que eu não tenho como esquecer, não sabe? Ele era diretor na época e ele só disse, vai ficar aqui, tinha lá um sofá muito bacana, sabe? Ele só fica aqui e tal. Eu digo, não, beleza. Aí fiquei lá, eu vigiando aqueles troféus todos lá do esporte. Eu digo, aqui ainda vai vir a taça de bolinhas. Isso está no livro, está registrado no livro. Ainda virá para cá uma réplica da taça de bolinhas. E Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, me ouviu, viu, Sérgio? 2 anos depois, a taça de bolinhas estava lá, né? Como ainda hoje se encontra lá a réplica oficial de 1987. Né? Então pronto, é você e Carlinhos Bala para profetizar as coisas aqui, né? É verdade, rapaz. Rapaz, se eu dormisse na sala de troféu, no outro dia eu não queria sair, não. Eu disse, não, eu vou morar aqui, eu não saio mais, não. Pois é, Sérgio, eu tive essa alegria, essa honra. Para mim foi um privilégio maior do mundo, rapaz. Assim, aí vamos pro segundo livro agora, né? Você chegou você fez o primeiro livro, beleza, 1.000 cópias. Aí como foi que surgiu a ideia de fazer esse segundo livro? Foi quantos anos depois? Como é que surgiu a ideia? Como é que você fomentou ela? Explica aí pra gente. Na realidade, Sérgio, falar sobre 87, assim, eu fiz muito isso, não sabe? Nos jornais onde eu trabalhei, né, impressos, né, e até mesmo em rádio, na TV foi pouco tempo, mas as poucas vezes que eu podia, eu falava um pouco sobre 87, evidentemente, defendendo sempre a exclusividade do título. E aí, como eu falei, aí fui juntando, eu tenho tanta coisa sobre 87, eu acho que rende um livro. Mas aí, né, por conta da dificuldade do primeiro livro, né, eu digo, rapaz, só que aqui vai ter que ser um negócio mais bem elaborado, mais bem trabalhado e tal, tem que ser uma editora, né, não apenas uma gráfica, né, a editora vai ter que bancar tudo, fazer um negócio, né, bem bonito, né, capa, enfim. Uhum. E aí, eu fui adiando, até que veio a possibilidade do mestrado, né? Aí fiz a seleção, mas até aí eu não tinha isso em mente, de aproveitar o mestrado, né? E ter como objeto de estudo o Brasileirão 87. E aí, rapaz, eu me inscrevi, né? E apresentei até um outro projeto, né? Era na área de jornalismo científico, imagina aí. Era um tema totalmente diferente. E aí, Nada a ver. aí o professor orientador, né, o Pedro Nunes, ele disse, rapaz, você vai ter muito trabalho com isso aí. Agora você deveria procurar buscar um tema que lhe fascina. Eu digo, então, meu amigo, se for assim, eu puder fazer isso, não vou nem titubear, não vou nem piscar. Vai ser o Brasileirão 87. É possível, professor? Ele disse, pode sim, apresenta aí, faça um anteprojeto e tal. Eu apresentei, ele aprovou, meu amigo, aí, graças a Deus. Né, aí, com a conclusão, né, do mestrado, graças a Deus foi o mestrado, né, o curso, assim, foi aprovado com todos os méritos, graças a Deus, né, o nosso trabalho, e não demorou muito e realmente eu consegui, inclusive, o apoio, né, da diretoria na época, né. Eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque aí vocês sabem, né, como resultou aquela administração, né, do presidente Arnaldo, né? Mas enfim, era Mas pelo menos uma coisa boa ele tinha que fazer, né, lá dentro. Pois é, rapaz, mas realmente contamos, né, com o apoio da diretoria na época e graças a Deus, o trabalho que está tendo, né, graças a Deus, aí uma excelente repercussão, principalmente na área jornalística, viu, Sérgio? Graças a Deus, né? Ele tem surtido efeito, né? Tem desbancado, tem desmoronado toda essa farsa criada pela grande imprensa, né? Capitaneada, como eu digo sempre, pelo Grupo Globo, né? Que na época, em 87, eram as organizações Globo. Sei. Você podia fazer um resumo do livro, do que é o livro, para quem não conhece? Vamos lá, vamos fazer um resumo então. Como o mestrado, né? Era em jornalismo profissional, então eu tinha realmente que puxar o assunto, né, para o lado jornalístico.
E aí, esse tema, além de muito fascinante, né, a briga do esporte dentro e fora de campo, principalmente, né, o Homero Lacerda brigando nos tribunais, isso, claro, que me chamava muita atenção. Mas, como torcedor do esporte, como nordestino e principalmente como jornalista, me chamava muito mais a atenção a forma como a mídia, né? E aqui vamos fazer uma rápida distinção entre a grande mídia e a grande imprensa. A grande imprensa, né, são os meios tradicionais, convencionais do jornalismo, né, como os Sim, impressos, aqueles que eu pesquisei, por exemplo, né, a Folha e o Estado de São Paulo, o jornal O Globo e o Jornal do Brasil, os telejornais, né, como o Jornal Nacional, né, só para citar como exemplo, né, do programa de maior audiência, né, da detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão 87, e por aí afora. Aí a grande mídia, tudo que você colocar num pacote aí que sirva, né, de todos os programas, aqueles mais mequetrefes possíveis, mas, enfim, fazem parte da mídia, a grande mídia. Aí sim. eu observando isso aí, eu digo, rapaz, porque é uma coisa, por exemplo, eu não gosto nem de citar exemplos, né? Então, mais um programa, sei lá, de quinta categoria, que nem jornalismo se preocupa com, né, com essa parte, dizer que o campeão de 87 é o Flamengo e que o Sport disputou segunda divisão. Agora, outra coisa é um programa que se diz especializado no assunto, um jornalista diplomado e especializado em jornalismo esportivo abrir a boca, Sérgio, para dizer que o campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Aí, rapaz, realmente não dá. Não dá porque, primeiro, das duas, uma, ou ele é absolutamente desinformado, ele não tem ética, o jornalista não sabe o que é isso, né? Sequer passou por uma escola de comunicação, de jornalismo. Aliás, nem precisa disso, né? Para Uhum. saber o É. que é ético e não é ético. Ou então é má fé. Ele age por inteira má fé. E aí, Sérgio, eu prefiro essa última opção. A maioria, sem dúvida alguma, vai por essa última opção. Por absoluta má fé, tá Sei. certo? Fala, Então, Sérgio. esse livro aí, ele é um trabalho que você fez. Você pesquisou a Muito. mídia impressa, a mídia, a grande mídia, né, a TV, e você também Uhum. fez várias entrevistas com os principais envolvidos nesse É, imbróglio que se tornou o Brasileirão de 87, né? exatamente, Sérgio. Só um pouquinho antes das entrevistas, falar que eu fiz o que nós chamamos, né, de análise textual como eu já disse, né, citei os 4 jornais aí, inclusive a revista Placar, que era editada pelo Juca Kfouri, né, em 87. E E a Placar era a parte interessada também na confusão todinha, né? Porque a tudo. Placar apoiou a Copa União. Tanto que no comecinho de 88, ou seja, no ano subsequente, o editor-geral da revista Placar, Juca Kfouri, ele ganhou o emprego na Rede Globo de televisão, né? Ele passou a ser o principal comentarista esportivo da emissora, né? Logo depois do imbróglio todo de 87, né? Então eu pesquisei, assinei, fiz assinatura dos 4 jornais da revista Placar, como se usa aqui uma linguagem bem nossa aqui, né? Nós aqui no Nordeste, eu chafurdei mesmo, sabe, rapaz, os arquivos de todos esses, dos 4 jornais e da revista Placar. E o que eu percebi, Sérgio, é que na fase pré-brasileirão, né, um pouquinho antes de começar o campeonato, a grande imprensa, ou seja, todos esses jornais, inclusive as TVs, né, a rádio também, reconhecia tudo isso, que haveria o cruzamento entre os módulos verde e amarelo, que o módulo amarelo era a primeira divisão e que o campeonato seria, como de fato foi organizado pela CBF, não pelo Clube dos 13, mas tudo isso, logo que o campeonato começou, ali pela metade do campeonato, rapaz, aí houve uma mudança. Houve uma completa mudança, sabe? Eu acho que, eu tenho certeza, né, na verdade, que foi feito de modo intencional, né, pelos artífices né, aí, Juca Kfouri coordenando tudo isso. Então, eles passaram a desviar completamente, tá certo, a história referente a 1987. Ou seja, que o regulamento foi assinado no meio do campeonato, sem a anuência do Clube dos 13, que começaram a bater na tecla de que
o módulo amarelo era a segunda divisão e de que o campeonato estava sendo organizado pelo Clube dos 13, essas basófias todas, né, essas falácias todas que nós escutamos ainda hoje, né, diminuiu bastante, graças a Deus, mas a gente escuta até hoje, né, Sérgio? E aí, É vem, como verdade. você falou, eu entrevistei uma série de personagens, e foram muitos, foram mais de 50. Eu não entrevistei nenhum jogador, e aí eu explico, como até expliquei aos jogadores, a cada um deles, né, os nossos ídolos de 87, porque o que me interessava na ocasião, né, inclusive até o professor, meu orientador, Pedro Nunes, ele, né, assim, chamava atenção para isso, era que o que teria que ouvir, primeiro o contraditório, né, do lado do Flamengo, ouvir os juristas, ouvir jornalistas, historiadores, enfim, e foi isso. Eu realmente procurei me ater a esses personagens. E um deles é o ministro Marco Aurélio Mello, né? Como, graças a Deus ele concedeu entrevista a mim também. Aliás, o ministro, Sérgio, só para um detalhe aí, o ministro Marco Aurélio Mello foi o relator do processo. Quando ele foi indicado como relator do processo, eu confesso que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o doutor Leucio Lemos, que era o vice-jurídico do Esporte Clube do Recife, e eu, doutor, rapaz, que enrascada agora o esporte vai enfrentar, hein, rapaz? Aí ele disse, Costa Filho, vamos ter calma, porque vamos confiar na lisura, né, do processo, na honestidade dos juízes, inclusive dos ministros, né, inclusive do ministro Marco Aurélio. Aí eu digo, mas doutor, o camarada é carioca, sócio do Flamengo, e ele realmente é sócio de carteirinha, sério, do Sim. Flamengo. E aí o doutor disse, não, mas vamos com calma. Mas e aí, graças a Deus, o próprio Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, né, ele votou favorável ao Esporte Clube do Recife. Mais uma prova de que o título é nosso, não tem como dividir de jeito nenhum, Sérgio. Ah, com certeza. Só esqueci, o outro livro eu mostrei a capa, né? Esse aqui faltou. A gente tá falando desse livro Opa, aqui, é, o pessoal que tá em casa, né? opa, Esporte versus Grande Imprensa desde 87. Tem umas 500 páginas aqui, viu? Para quem gosta de ler. Bem é. interessante o livro. Quem quiser comprar, pode procurar a gente tá vendendo para Costa Filho, ou direto com Costa Filho também, pelo Instagram. Tem no Eu, Mercado Livre anunciado, viu? Quem Sérgio, tiver interesse, eu posso divulgar aqui um telefone para contato, né, um celular? pode sim, com Pronto, é o certeza. 83, né? Aqui o DDD da nossa Paraíba, 988-590666. Vou repetir, 83-988-590666. Tá? Pronto, é bom porque comprando com você já vem autografado, né? Sem dúvida. Costa Filho, aí você fez o livro, entrevistou os dois lados, né? Teve alguém, alguma dessas entrevistas, quem foi que te deu mais trabalho para entrevistar? Você podia contar aí? Ah, sem dúvida alguma, foi o Márcio Braga, né? Presidente do Flamengo, em 87, né? Primeiro porque é a dificuldade para conseguir falar com ele, né? Eu acho que alguém, depois de muita luta, né, com alguns amigos flamenguistas, né, que eu tenho também, viu, rapaz? É importante dizer isso, né? Tenho, assim, né, pessoas que eu considero bastante, né? E um deles é o Campina, né? Lá chefe lá não sei se ainda faz parte lá da torcida organizada lá de Campina Grande. Enfim, aí através dele eu consegui o contato, né, do Márcio Braga, né? E assim, eu acho que Campinas já deve ter buzinado lá no ouvido dele, que eu era torcedor do esporte, e ele encheu o saco, sabe, rapaz? Eu, enquanto tentava a entrevista, conversando com ele, ele mexia pra caramba, assim, falando, né, assim, de modo, né, jocoso e tal, mas sempre tecendo críticas, né, ao time do esporte, né, dizendo que era time campeão de segunda divisão e tal, aquela história toda. Mas graças a Deus me segurei ao ponto de colher 3 entrevistas, né? Acho que dá, sei lá, umas 2 horas de entrevistas, só com o Márcio Braga, né? Mas realmente, sem dúvida alguma, foi ele que deu mais trabalho. E quem foi, assim, o que te deu mais abertura, que você se sentiu mais à vontade, que conversou bem com você? Rapaz, Sérgio, eu diria que foi eu fiquei muito à vontade com o Carlos Miguel Aidar, né? Por incrível que pareça, e aliás foi através do Márcio Braga, você vê como o Márcio Braga foi bacana comigo, né?
Se eu tivesse dispensado o Márcio Braga no começo, ó, ele foi quem passou o contato do Carlos Miguel Aidar. Eu estou E o aqui Carlos para Miguel dizer... Aidar era o presidente do Clube dos 13 na época, né? Era o presidente do São Paulo e na época ele era presidente do Clube dos 13, né? Em 87. Exatamente. Ou seja, eu fiz questão de procurar aqui, rapidinho, eu vou ler só aqui o que eu considero, né, a pérola do nosso livro reportagem, e foi o Márcio Braga, né, que falou. É a única epígrafe do livro. Logo Sim. na primeira, a página 19, diz o seguinte, isso na entrevista, né, com o Márcio Braga, ele falou o seguinte, abre aspas, a grande imprensa considerava aquele módulo amarelo como se fosse segunda divisão, já que os grandes clubes, todos que estavam no módulo verde, seriam a primeira divisão de futebol. Fecha aspas. Isso aqui, meu amigo Sérgio, era tudo que eu procurava, rapaz. Era tudo que eu precisava, na verdade, não só para concluir, né, o meu curso, né, o mestrado em jornalismo, lá pela UFPB, mas, sobretudo, o livro, né, que já vinha na cabeça, rapaz, isso aqui é um achado para mim, né? Agradeço até hoje A Márcio Braga. sem dúvida alguma. Ah, muito legal, muito legal. Assim, em 87, você chegou aí para algum jogo da campanha de 87? Assistiu Sim, algum jogo na ilha? sim. Nessa época eu já trabalhava, né? Eu ensinava, era professor, na época chamava-se professor polivalente. E aí era professor do primário, né? Escola primária, né? Fundamental, hoje é fundamental. Hum. E aí, Sérgio, já tinha meu dinheirinho, então, rapaz, comprei. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu acho que logo no primeiro salário já foi providenciar o título de sócio patrimonial, comecei a pagar, que naquela época era grana, viu? Eu acho que 87% do meu salário, dos meus proventos, eram para o título de sócio patrimonial do Leão. E aí sim, foi a vários jogos de 87. Tive a felicidade de presenciar, inclusive o famoso jogo contra o Bangu. Eu nunca vi a torcida do Sport naquele. Foi não, sem igual. Nunca vi a torcida do Sport. Ali foi a final do campeonato, todo mundo diz. O Bangu Não era que, demais. não que o Guarani não fosse ruim, mas o Bangu era muito mais time, e foi muito O Bangu mais era pressão, né? demais. Com jogadores, o melhor zagueiro do Brasil naquela época era unanimidade. Estava no Bangu, que era o Mauro Galvão. E aí tinha Paulinho Criciúma, Marinho, que era o ponta-direita da seleção brasileira. Marinho que faleceu essa semana, né? Foi, né? O Marinho ponta-direita. Foi. O Marinho Não, era um travou um senhor duelo time. muito bacana, né? Com também o saudoso Macaé, né? Macaé na lateral esquerda, Marinho na ponta direita. Foram dois grandes duelos, né? O primeiro lá no Rio de Janeiro, o segundo na ilha. Ô Costa Filho, aí você fez o livro, lançou. Oi. Não, continue, pode continuar. Sobre os jogos, né? Então, Sim. naquele jogo mesmo do Bangu, né? Aí o Sport provou que era um grande time. E é outra coisa, não sabe, Sérgio? Não sei se a gente vai abordar hoje, até porque o tempo passa rapidinho, né, cara? Eu olhando aqui pro Não, mas se relógio. você quiser, a gente sai e entra de novo quando fizer 1 hora. Não tem problema, não. Aqui quem manda é o entrevistado. Ah, não, aí fica a seu critério. Falar sobre 87, meu amigo, a gente fala por 87 horas seguidas, viu? Não tem problema não. Mas como eu ia falando, então, eu não sei, a gente pode abordar um pouco mais na frente sobre a qualidade técnica daquele time do esporte, que é outra coisa que a imprensa é matreira, né? Os jornalistas, né? Do modo geral, né? E principalmente se tratando de 87. Por que eu falo isso? Porque se eles não negam a qualidade técnica do esporte, também não fazem questão de destacar, né? Quando eu falo eles, a Globo e companhia, né? Mas, assim, omitem, Sim. né? No mínimo omitem a capacidade, a qualidade daquele time. Mas o esporte, em 15 minutos, liquidou o Bangu. Aquele super time do Bangu, o esporte liquidou. Foram Fez logo 3 gols. 3-0, né? Exatamente, 3-0. E aí o Bangu veio fazer o gol com o Marinho já no final do jogo, né? E aí é uma prova de que o Sport era um grande time, é o time que foi a base do time que fez uma excelente campanha em 88, sendo eliminado pelo Bahia, que viria a ser campeão, a exemplo do Coritiba em 85, né, Sérgio? O Sport foi eliminado pelo Sim. Bahia, que foi o campeão de 88.
E o Bahia passou pelo Sport, só recapitulando rapidamente, passou pelo Sport, aí eliminou o Fluminense nas semifinais e foi campeão contra o Internacional dentro do Beira-Rio, em Porto Alegre. Quer dizer, se o Sport passa pelo Bahia, sem dúvida alguma chegaria ao bicampeonato, né? Consecutivamente, né? Aí seria, né? E aí o mesmo time que foi eliminado pelo Bahia em 2 jogos, né? 2 empates, né? Um no Recife e outro na Fonte Nova. Sim, sim. Foi o mesmo, praticamente, pelo menos manteve a base da equipe que foi vice-campeã da Copa do Brasil de 89. Então De é mais uma 89. prova que, né? Não, foram 4 anos que o Sport teve muito bem, né? A gente venceu 87, 88 fizendo uma boa campanha, 89 finalista da Copa do Brasil, da primeira Copa do Brasil, apesar do time ter sido rebaixado, né? E em 90 ganhamos a segunda divisão. Então foram 4 anos que a gente ficou sempre aparecendo, né? Exatamente, exatamente. E aquele time, é bom lembrar que foi montado, né, por Emerson Leão. Emerson Leão é um dos maiores jogadores, eu não digo nem goleiros, não, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. E nós temos a honra, nós, rubro-negros de Pernambuco, de dizer, de bater no peito, que Emerson Leão encerrou a carreira de técnico de futebol no Sport Clube do Recife. Aliás, encerrou a de jogador no esporte e iniciou a de técnico, né, de treinador também no Sport Clube do Recife. Aliás, eu falei isso para ele essa semana, viu, Sérgio? Eu conversei com ele, né, fiz uma entrevista com ele, que se Deus quiser vai estar disponível lá no nosso canal, o 87 é do Esporte. Mas aí já é outra história. A gente vai chegar lá, a gente chega. Tá bom, tá certo, Sérgio. Inclusive, um parênteses aqui, eu fui para a estreia do Leão, eu estava presente na Ilha do Retiro como jogador. Foi um Sport 2-0 no América de Pernambuco, pelo Pernambucano. Rapaz, eu então estava você lá. foi um dos felizados, né? Eu não, realmente eu não fui para esse jogo. O Leão tem uma história muito bonita no esporte, né? O ano de 2000 também foi marcante, né? Fizemos um grande campeonato brasileiro, né? E depois uma ótima Copa dos Campeões, fomos vice, inclusive, né? Eliminando o São Paulo. A Copa dos Campeões foi antes do Brasileiro. A Copa dos Campeões foi antes do Brasileiro. Tem a Copa dos Campeões, aí foi campeão pernambucano, o Penta, né? Aí depois teve a Copa dos Campeões, depois o Brasileiro. Foi um atrás do outro. Exatamente. É verdade. Aliás, Sérgio, aquele jogo de 2000, a Copa dos Campeões, eu não sei se eu posso dizer que foi porque foram tantos jogos, né? Tantas alegrias, tantas emoções, como diz Roberto Carlos. Mas, assim, o jogo contra o São Paulo, aquele placar de 3-1, para mim foi, assim, tem um significado muito grande, e eu vou explicar por quê. Primeiro porque foi na minha terra, né? Foi na Paraíba. Né? E aquele jogo, eu vi a promoção do jogo, né? Vi que a torcida do esporte viria em peso aqui para João Pessoa, que lotaria, né, a sua parte, a parte destinada à torcida do Leão. Claro, também muitos paraibanos foram torcer pelo esporte, mas a maioria dos paraibanos fechou com o São Paulo, né? Principalmente por conta de Marcelinho Paraíba. Sim. E eu me lembro que tinha um slogan que era Paraíba, 100% Paraíba, né? Inclusive até Marcelinho, na hora que fez o gol foi dele, né? De Marcelinho, quando o São Paulo fez 1-0, inclusive. Aí ele mostrou a camisa lá e tal. Mas muito antes do jogo, eu já estava muito preocupado, sabe? Pô, bicho, o Sport tem que ganhar esse jogo logo aqui na Paraíba e tal. E pertinho, já próximo de eu sair de casa, eu recebi até um pessoal da Sport Mania, né? Que organizada na época, né? Foi fundada até em 1982, a Sport Mania, da qual eu fiz parte durante um bom período. E aí recebi o pessoal, Moca, César, né? 2 grandes amigos. As esposas também vieram, até na casa de mamãe, né? Trouxeram uma bandeira que cobriu. Foram 3, assim, balaustradas, né? Das casas. A de mamãe, a casa que ficava à direita, a de seu Dutra, e a esquerda de Tadeu. A gente pediu licença, né? Não, pode pedir, uma bandeira imensa, cara. Foi. E aí, né? A gente já começou a comemorar muito antes do jogo e tal. Parecia que os deuses do futebol haviam combinado com a gente. Podem fazer farra aí, porque hoje o esporte vai jogar a maior partida, né, pelo menos daquela época ali. Então,
que é que acontece? O Sport realmente fez um jogo primoroso, rapaz. O São Paulo jogava pelo empate, né? Aliás, podia perder por um gol de diferença, se não estou equivocado. E o Sport fez o placar de 3-1 numa virada magnífica, né? E o Leão era o treinador, né? Eu vi a hora cair ali no fosso, né? Que o Almeidão tem aquele fosso. E eu lembro que meu irmão, Ercílio, meu irmão agarrado comigo na minha cintura, eu com as duas muletas assim, sério. Ali eu não esqueço, não. E aí, até o último jogador do Sport descer para o túnel, né? E Emerson Leão ficou, esperou até o último jogador descer e ele foi o último, a torcida saudando, gritando o nome dele. E meu irmão, você vai cair, cara, você. Então foi muito choro. Foi muito choro. Eu me lembro que nós choramos juntos. E foi muita alegria. E muita chuva também, né? Enfim, foi muito legal aquela. Não, e nesse jogo a gente aposentou o Raí, né? Foi o último jogo de Raí. Aí quando. Exatamente. O Rogério Ceni ficou pé da vida, né? Com os 3 gols, né? Levou a sacola cheia para São Paulo, realmente. Eu gosto sempre de lembrar isso. Toda vez que falo nesse jogo, eu disse, mas a gente aposentou o Raí nesse jogo. Exato. O tetracampeão. Sim, Costa Filho. Aí você fez um livro, né? O Sport versus Grande Imprensa, e depois você fez questão de entrar em contato com cada jogador, né? De 87. E você está mandando um livro para cada um, né? Como é que foi esse contato? Como foi que você chegou neles? Como é que está sendo a receptividade deles? Rapaz, eu falei agora há pouco, né? Em Roberto Carlos, e ninguém melhor do que o Roberto para definir, né? Assim, as emoções, né? E principalmente no âmbito do futebol, porque eu nunca pensei, rapaz, que eu diga, porque foram muitas alegrias, assim, o livro e tal, a confecção, a elaboração do livro, mas o fato de conversar com praticamente todos os jogadores, não sabe, daquele elenco maravilhoso de 87, isso tem acontecido, não sabe, graças principalmente eu diria, a 2, vou destacar aqui dois, Neco, né, o ponta esquerda, né, e Cláudio, que era o zagueiro, né? Um zagueiro. Eu não gosto de falar reserva, rapaz, porque aquele time ali era, né? E o pessoal, quando entrava, inclusive Cláudio começou como titular, viu, Sérgio? E depois é que Foi, né? Marco Antônio foi contratado, né? Que Marco Antônio, o autor do gol do título, né? Mas, enfim, por intermédio desses 2 atletas, né? De Neco e Cláudio, aí cheguei a todos os jogadores, né? Todos eles, inclusive ao professor Emerson Leão. E claro que lamentamos muito, né, assim, a ausência física, né, dos saudosos. São 4, né, que já partiram. Macaé, é o lateral esquerdo, do Zé Carlos. Sim. Macaé, Disco, o volante, João Pedro, que chegou a fazer parte daquele elenco, e Augusto. E deixei Augusto por último, porque através Foi Cláudio. Através de Cláudio, ou de Eusébio, agora, enfim, mas através de um deles que eu cheguei, né, a senhora, a viúva de Augusto, né? Augusto que faleceu dentro de campo, né, ele teve uma parada cardíaca jogando lá na Bélgica. O João Pedro, ele faleceu dentro de campo também, com a camisa do Sport, num jogo em Timbaúba, se eu não me engano foi 89... ou foi 90, meu Deus. Eu sei que o jogo foi em Timbaúba, né, Sport e Estudantes. E Disco foi num acidente automobilístico, né? Mas, assim, falar com os jogadores do Sport, foram momentos de muita, muita alegria, né? E saber, né, que eles também estão felizes, né, por esta singela homenagem, né, que nós prestamos aos nossos guerreiros de 87. Com certeza. Quem não gosta de ser lembrado, né? Costa Filho, o nosso tá fechando aqui 1 hora, já vai cair a live. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar agora, a gente encerra. Meio, bateu,